Olá, meus caros! Na última aula, estivemos falando sobre as civilizações africanas antigas. Em particular, falamos do Egito. Enquanto a África era conhecida por ser o berço da humanidade, a Mesopotâmia, que é o tema da aula de hoje, se destaca por ter sido o berço da civilização. Então, nessa aula, nós vamos compreender que a Mesopotâmia foi uma região onde se desenvolveram algumas das mais antigas civilizações do mundo. Vamos caracterizar os diferentes povos que formaram as civilizações mesopotâmicas e descrever a cultura, a religião e os conhecimentos dos povos da Mesopotâmia. Isso tudo você vai acompanhar no seu livro, das páginas 229 a 236. Localizada na região conhecida como Crescente Fértil, assim como o Egito, a Mesopotâmia se difere do seu vizinho natural em sua organização geográfica. Enquanto o Egito tinha uma unidade política consolidada desde a unificação dos dois reinos por Menes, a Mesopotâmia representava uma região onde diversas unidades políticas se identificavam política, cultural e economicamente. A Mesopotâmia se apresentava como um espaço geográfico localizado entre os rios Tigre e Eufrates, que abrigava diversas cidades e estados. O nome Mesopotâmia significa região entre rios, em grego. Algumas cidades-estado se destacavam mais do que as outras, mas talvez o maior legado mesopotâmico resida na invenção da escrita, que foi um fato consolidado pelos sumérios aproximadamente entre os anos de 4000 a.C. e 3000 a.C. Vamos entender mais como se dava a política dentro dessas cidades-estados. Então, o sistema político era descentralizado, ou seja, coexistiam diversas cidades-estados e cada uma com a sua organização política, sendo independente uma das outras. Cada cidade-estado era governada por um patese, uma espécie de rei detentor de todo o poder político e algumas vezes religioso. Gente, atualmente, a região da Mesopotâmia corresponde ao Iraque. Tanto que no decorrer do governo de Saddam Hussein, muitas relíquias foram achadas ou destruídas pelo exército iraquiano. Pessoal, o modo de produção na Mesopotâmia era o asiático. Assim como o Egito, a Mesopotâmia também seguia esse modo de produção. Esse modo de produção era a base de sustentação da agricultura, aliada ao sistema de servidão coletiva, onde os camponeses tinham destaque. A atividade agrícola era baseada na subsistência e era a principal fonte econômica da Mesopotâmia. Vocês entendem bem o que seria essa agricultura de subsistência, né? Que é aquela modalidade em que o principal objetivo da produção dos alimentos é garantir a sobrevivência do agricultor, da sua família ou da comunidade em que ele está inserido. Dentre os povos mais conhecidos da Mesopotâmia, podemos citar os sumérios, que foram aqueles responsáveis pela invenção da escrita cuneiforme, um dos primeiros modelos de escrita do mundo civilizado. Os acadianos, que a gente pode aí dar um destaque especial ao rei Sargão I, que foi conhecido como soberano dos quatro cantos da terra. Temos os amoritas, que foram aqueles que conseguiram conquistar toda a região da Mesopotâmia, dando origem ao primeiro império babilônico. O auge desse império ocorreu durante o reinado de Hammurabi, entre 1792 a.C. e 1750 a.C. Hammurabi ficou conhecido por ter reunido as leis de seu povo em um código unificado, conhecido como Código de Hammurabi. Os assírios tinham uma estrutura militar consolidada, pois a guerra era a atividade mais comum para eles. Sargão II foi o primeiro responsável pela formação do primeiro exército organizado do mundo. Já Assurbanipal conquistou o Egito e investiu na cultura assíria, especialmente por ter sido responsável pela Biblioteca de Nínive. Os caldeus. Quando falamos dos caldeus, nós damos um destaque para o rei Nabucodonosor II, devido ao seu reinado ter representado o apogeu do Império Babilônico, e também pela construção dos jardins suspensos da Babilônia. Podemos observar aí uma representação do que seriam esses jardins suspensos, porque por mais que se imagine
a beleza desses jardins, pouco se sabe como realmente era e qual foi a finalidade da sua construção ou da sua total destruição. Em nenhum documento encontrado na Babilônia, no período do rei Nabucodonosor, encontra-se registro da existência dessa gigantesca obra arquitetônica. O que se sabe, na verdade, são anotações que foram feitas por historiadores da Grécia Antiga. Assim como no Egito, na Mesopotâmia também havia pouquíssima ou quase nenhuma mobilidade social. Tá? Então, na Mesopotâmia havia pouquíssima mobilidade social, que era fruto de uma estrutura política que não propiciava a ascensão social de grupos menos poderosos e populares. Divisão social da Mesopotâmia. Gente, assim como no Egito, a divisão social na Mesopotâmia também era estratificada. A gente pode ver logo lá no topo a figura do Patese, que era um chefe político e religioso, que cuidava da administração, também exercia função de sumo sacerdote, supremo juiz, comandante militar. Abaixo nós temos os nobres, que eram em sua maioria familiares, próximos ou pessoas próximas ao Patese. A gente tem os sacerdotes, que eram responsáveis pelo culto religioso, mas também administravam todo o sistema financeiro. Temos os escribas, que eram profissionais qualificados para exercer a escrita e documentar todas as informações da cidade-estado. Os artesãos, que faziam os trabalhos manuais, que eram comercializados. Os militares, que eram representantes do exército e cuidavam das fronteiras da cidade-estado e da sua defesa. Os camponeses, que eram trabalhadores do campo, onde a gente vê que cada família campesina recebia um lote de terra e deveria entregar ao templo, que era a casa de administração financeira, uma parte da colheita para o pagamento do uso útil das terras. As propriedades privadas eram cultivadas por assalariados ou arrendatários. E os escravos, que existiam dois tipos, aqueles que eram prisioneiros de guerra e os que eram presos por dívidas. E sobre a cultura na Mesopotâmia? Vamos lá, gente. Os mesopotâmicos valorizavam a arquitetura, visto a suntuosidade e o luxo dos palácios, aquele luxo com que eles eram construídos, a gente já pode ter noção de como eles valorizavam a arquitetura. A astronomia foi a principal ciência. No direito, nós temos o Código de Hammurabi, que foi uma compilação de leis com artigos sobre relações de trabalho, família, propriedade e escravidão. Vamos falar agora sobre a religiosidade mesopotâmica. Pessoal, os mesopotâmicos também eram politeístas, ou seja, acreditavam em vários deuses. Os deuses, numerosos ao extremo, eram representados à imagem e semelhança dos seres humanos. A gente tem aí a representação de um zigurate, que era o espaço religioso onde ocorriam todos os rituais religiosos na Mesopotâmia. Porém, ele não tinha somente uma função de templo religioso, Ele também servia de depósito para cereais, servia de moradia para governantes, biblioteca, observação do céu e das estrelas, e também era local de coleta de impostos. Além disso, pessoal, existiam também algumas câmaras, vamos dizer assim, onde as pessoas doentes eram tratadas. Então, ele também tinha uma função que a gente pode chamar de hospital, vamos dizer assim, o local de tratamento dos doentes. Então, pessoal, por hoje é só. A gente falou sobre a Mesopotâmia. Eu sugiro que vocês peguem todas essas partes que foram destacadas nos slides e grifem no livro de vocês, Vocês vão fazer a leitura desse capítulo, vão grifando essas partes que eu falei, que eu citei aqui nos slides. Além disso, eu preciso que vocês façam as atividades do livro, dessas páginas 234, 235 e 236. Somente até o número 15, tá? Não precisa fazer tudo, é somente até o número 15. Então, na próxima aula estaremos falando sobre os hebreus e os fenícios. Aguardo vocês.